Beleza, aqui mais uma introdução e aqui um pouco do que a gente vai falar nesse momento de hoje, tá? Então, assim, a agenda ela está bastante recheada de vários assuntos, tá? Eu acredito que vai ser bem interessante para vocês, principalmente, né, para entender onde que cada ferramenta se encaixa, né, qual que é a melhor, qual que é a pior em determinado momento. Mas no final também eu queria falar, né, que a gente tem novidades, né, do Microsoft Build. A gente tem coisas também como o Tableau Pulse e Tableau GPT, e também o sorteio desse livro que eu trouxe para vocês, que é o Storytelling com Dados, né, edição colorida, tá? Ele está fechado, então é um livro novo aí que eu trouxe para sortear para vocês, beleza? Já para começar a brincadeira aqui, eu já vou adiantar para vocês que a palestra ela vai ser bastante divertida, porque tem 100 slides, muito conteúdo, tá? Eu tenho certeza absoluta que, assim, vocês vão sair dessa palestra aqui realmente já sabendo o que uma ferramenta faz e a outra não faz, beleza? Alguns momentos eu vou ter que ir muito rápido para conseguir cumprir a agenda proposta, tá? Mas em alguns momentos eu vou dar mais ênfase, beleza? Vamos começar aqui, galera. Eu queria começar contando um pouco da história dessas duas ferramentas, beleza? Mais ou menos há uns 15 anos atrás, né, quando tudo isso estava começando, né, a gente brinca que tudo era mato, né? Existia uma febre muito alta de cubos, né? Então eu imagino que vocês devem conhecer ferramentas como SAP BW, como Analysis Services, né? São ferramentas que desde aquela época possibilitaram as empresas a darem esse passo em tomada de decisão estratégica, né? E aí, essa aqui foi o primeiro conceito, né, do Tableau, né? E o Tableau hoje, né, ele tem esse nome, mas ele começou como Polaris, tá? O nome dele, Polaris, ele foi basicamente concebido através de pessoas, né, que estavam cursando um MBA em Stanford, tá? Que é o que a gente vai comentar daqui a pouco, mas isso aqui, se a gente for parar para pensar, é o fluxo tradicional que a gente segue hoje para análise de dados, né? Então a gente busca a informação de uma fonte de dados, a gente analisa essas informações, a gente tem que agrupar, ordenar, agregar esses dados e conseguir visualizar essas informações. Há 10 anos atrás, se a gente for parar para pensar, todo esse conceito aqui já existia, mas não existia essa facilidade que a gente tem hoje, né? Beleza. Essa aqui é a primeira cara do Tableau há 10 anos atrás, né? Para quem aqui já está nessa caminhada já tem algum tempo, né? Lembra que antes do Tableau e do Power BI, cara, as ferramentas eram extremamente limitadas em termos de visualização, né? De processamento de dados, principalmente, e geração de insights, né, dentro das empresas. Então, existia essa barreira que esses fundadores se proporam a resolver num programa de MBA, né? Então, aqui para mostrar para vocês, né, parece que não, mas isso lá atrás foi o que deu origem aos primeiros passos do Tableau no mercado que a gente conhece hoje, né? Então, ó, tudo isso aqui, né, era a primeira versão do Tableau, 1.0 que a gente chama, né? Aqui uma outra visualização, né? E aí, assim, por que eu estou contando isso para vocês, né? Para contar toda a história e mostrar até onde a gente está hoje, né? Legal. Esse aqui são os 3 fundadores da Tableau, né? Originais, os founders, tá? Eu deixei um QR Code aqui no cantinho, se alguém quiser e tiver interesse para buscar um pouco mais das histórias, né? Então, a gente tem aqui o Christian, o Chris e o Beth, né? Esse cara aqui foi o orientador do MBA deles em Stanford, e quando ele percebeu o potencial que esse projeto, né, tinha, ele falou, cara, eu vou entrar com vocês e eu quero também fazer parte desse movimento, porque eu também sinto falta disso hoje no mercado que eu atuo, tá bom? Beleza. Aí, desde 2004, né, então, já para mostrar para vocês um pouco da história, né? Hoje a Tableau ela tem, né, lançamentos, né, releases que são em trimestres, né? Então uma vez a cada trimestre é lançada uma nova versão, tá? Então atualmente a gente já tem mais de 50 releases oficiais lançadas, né, de Tableau, né, no mercado. Agora vamos falar do Power BI, né? E aí eu vou contar uma história para vocês muito bacana, né? E de novo, né, tudo isso para mostrar, né, que tudo tem um começo, né? Assim como o Microsoft Fabric, né, para quem não sabe, o nome dele original, né, o nome do projeto era Trident, né?
para quem está um pouco mais próximo desse mundo de tecnologia, sabe que quando um projeto está iniciando, né, o fabricante ele não coloca o nome verdadeiro que ele está pensando, então ele coloca um codinome, né? Lá no começo, né, mais ou menos aqui em 2011, né, na verdade o projeto começou, né, no verão de 2010, a partir de um time que trabalhava dentro da Microsoft, né, no time original do Analysis Services, dentro da suíte do SQL7, e basicamente ele começou com o nome chamado Denali, né? Denali basicamente foi o nome do projeto inicial que foi, né, evoluído, né, foi começado a evoluir as features e depois ele passou para o nome de Crescent, né? Então aqui é uma timeline para vocês conseguirem ver como que tudo isso ao longo desses anos foi se dando, né? Então em 2011 a gente teve o projeto, né, Crescent oficial, tá? A gente tem aqui o projeto renomeado para Power BI em setembro de 2013 e em julho de 2015 a primeira release oficial do Power BI foi lançada no mercado, né, para uso em General Availability, que a gente chama, né? Para quem tiver interesse, né, em saber, isso aqui era a primeira versão, né, do Power BI, quando ele foi lançado. Então, é engraçado, né, ver onde que a gente está hoje, mas olhar para trás e falar, caramba, olha o tanto de coisa que aconteceu ao longo desses anos e como que o tempo passou rápido, né? Então, a gente hoje tem o Power BI, tem o Tableau, tem até o Click também. Então, para quem já trabalha na área de dados, isso aqui era muito comum, né? Reporting Services, né, versão 2017. Então, aqui, né, para quem já trabalha um pouco mais tempo com Analysis Services, né, então isso aqui é um relatório do Analysis Services gerado, né, através do Reporting Services, que é também um produto, né, Microsoft, tá bom? O meu áudio tá legal para vocês, só para saber se está muito estourado, tá muito ruim, só para saber, beleza? Legal. Aí, galera, é importante vocês saberem, né? Ao longo desses anos, o que aconteceu, né? A Microsoft ela foi adquirindo, né, produtos até de fato conseguir disponibilizar o Power BI para vocês. Esse cara aqui que a gente está vendo aqui atrás se chama Microsoft Data Zen, tá? É uma interface visual que foi uma aposta da Microsoft lá atrás, onde eles adquiriram uma empresa e colocaram essa visão, né, dentro do produto do Reporting Services, porém, né, muito limitado ainda, bastante embrionário, só que para aquela época já era muita coisa, então realmente foi uma aposta. Hoje esse produto está quase para ser, né, descontinuado, né, esse Microsoft Data Zen, e aí claro, né, a tendência é a migração para o Power BI e o Reporting Service, né? Legal. Aqui mais uma interface para vocês conseguirem ver, né? Então é muito diferente, né, as ferramentas, e aí é legal ver como que cada ferramenta se comporta e tudo que aconteceu ao longo desses anos para finalmente a gente chegar na data de hoje, né? Então esse projeto aqui chama Crescent, né? Esse material que eu estou mostrando aqui agora, né, até esses slides iniciais, são da primeira apresentação oficial que a Microsoft fez num evento chamado PAS Summit, lá atrás, né, 15 anos atrás, quando eles começaram a apresentar a ideia e a concepção do material, tá? Então, ó, basicamente aqui, né, tudo que a gente conhece hoje, só que muito atrasado ainda. Aqui a gente tem também esse material aqui, só para vocês saberem. Eu entrei em contato com o Armin Netz, né, que é um dos founders, né, desse time, e ele me respondeu um e-mail super aberto aí nesse sentido, e ele me mandou esse desenho aqui para eu conseguir colocar nessa apresentação. Então, assim, galera, esse aqui foi o primeiro desenho, né, a concepção inicial do Power BI lá atrás, né, o que ele seria hoje, atualmente. Para quem tiver interesse, tem um QR Code aqui, tem uma entrevista do Armin Netz falando, né, sobre como tudo aconteceu e tudo começou, tá bom? Esse cara aqui é o Armin Netz, eu fiz questão de colocar a foto dele, tá? QR Code. Ele atualmente é um Technical Fellow dentro da Microsoft, né? Então ele tem um cargo de CTO, ele participa, né, não tanto mais ativamente, mas ele é um cara que tem bastante voz lá dentro ainda, tá bom? Beleza, aqui mais slides. Aqui o Power BI também, né, é uma das primeiras versões, né, todo mundo aqui já conhece como ele é, mas isso aqui é uma versão, né, que existia mais ou menos há uns 5 anos atrás, e aí ao longo desses últimos 3, 4 anos, a Microsoft começou a investir fortemente nessa evolução aqui de interface, tá
tá bom? E aí, lógico, né? Vamos falar agora das releases de Power BI, tá bom? A Microsoft, ela tem um modelo diferente de lançamento de novas versões, tá? Então é importante vocês saberem que a cada mês está previsto o lançamento de uma nova release, né? Lógico, pelo fato de ser mensal, existem mais releases oficiais do que da Tableau, que é trimestral. Então, né, a Tableau e a Microsoft já começa nesse sentido sendo um pouco diferente, beleza? Legal. Aqui então, né, vamos começar agora a falar das principais diferenças e aí vamos colocar aqui na quinta marcha para ir um pouco mais rápido, né? Mas vamos lá, né? Tableau, né? Então é da Salesforce atualmente, né? Ela foi adquirida, né, pela Salesforce há alguns anos atrás, né? Mais ou menos ali em agosto de 2019 foi o evento oficial que foi comunicado, né, para o mercado que a Salesforce, né, estava adquirindo a Tableau dentro do seu produto, né, dentro do seu portfólio de produtos, né. O Power BI, né, acho que é óbvio, né, mas ele pertence à Microsoft hoje, né. Versão original dele foi lançado por essas duas pessoas, né. Um é o Amir Nets, né, que foi um dos principais, né, sponsors ali do projeto, né, e uma outra pessoa chamada Ders que trabalhava no time oficial, né, do Reporting Services lá atrás, tá bom? Beleza, vamos falar agora das diferenças em termos de plataforma, né? Acho que todo mundo sabe aqui, né? Se não sabe ainda, né? O Power BI ele só funciona em plataforma Windows, tá? Já a Tableau ela tem multiplataformas, então ela funciona também no Windows, né? SO Windows, que é a grande maioria do mercado hoje, né? Tem um grande market share presente, e a gente tem, né, o macOS e também o Linux, beleza? Legal, essa aqui é a interface do Tableau, tá? Então, quando você acaba de fazer a instalação, você coloca a sua chave de ativação, essa aqui é a interface inicial do Tableau. Aqui a gente já tem acesso a todos os conectores de dados, tá? A gente tem um negócio aqui chamado aceleradores, e aqui alguns links que direcionam vocês para algumas páginas online de ferramentas, né? De instruções, de primeiros passos, tá bom? Nesse espaço que está aqui em branco, seria onde apareceriam os seus projetos recentes, beleza? Legal. Já o Power BI, ele tem essa interface. Então, logo que você abre o Power BI, ele já te dá essa interface aqui de boas-vindas, né? Isso nas versões mais recentes, tá? Então, como vocês podem ver, eu tirei o print aqui do verdinho, porque já é a última release disponível oficialmente pela Microsoft, tá bom? Beleza. Vamos falar agora, né, de pré-requisitos para uso do Tableau, né, no computador de vocês, né? Então, lembrando, tá, reforçando aqui para vocês, a gente está falando do Microsoft Power BI Desktop, tá, e do Tableau Desktop, beleza? A gente tem aqui então, né, sistemas operacionais Windows e Mac, beleza? Ambientes virtuais, né? E aqui uma parte de internalização de dados, né, na parte de idioma, tá bom? Então, basicamente aqui o Windows, né, a partir do Windows 8, tá? A gente tem aqui a necessidade de 2 GB de memória RAM e pelo menos, né, 1,5 GB de espaço em disco disponível, né? O Mac, né, todas as versões hoje já estão compatíveis, né? Processadores Intel, né, Apple Silicon, né, usando o processador Rosetta, né? E no mínimo 1,5 GB, né, de espaço de disco limitado, né, disponível. Beleza, agora vamos falar do Power BI, né? Aqui o que a gente tem, né? A gente tem então, né, um sistema operacional, né, mínimo de memória 1 GB, tá? Recomendado, né, a partir de 4 GB, né, de disco para você conseguir rodar ali a aplicação de maneira bacana. Até porque, galera, só para vocês saberem, né, de novo, quando você abre a aplicação no seu computador, o que vai acontecer? Ela por trás, né, nos bastidores, no back-end, ela vai abrir várias micro threads de serviços executando. E aí, lógico, né, precisa de uma capacidade para renderização dessa visualização no seu computador, beleza? Legal. Conectores do Tableau, né? Então, hoje, o Tableau ele já conta com mais de 150 conectores homologados. O que é isso, né? Basicamente, é onde você vai buscar os seus dados, né? Onde você vai conseguir, né, passar o seu servidor, usuário, senha, qual é o banco de dados e você se conectar nessas informações que estão ali disponíveis. Aí um ponto importante, tá? Lógico, caso o seu conector aqui não esteja disponível, né, você tem a possibilidade aqui de um negócio chamado ODBC ou JDBC. O que é isso, né?
Você basicamente instala o driver de conexão dentro da sua máquina local e aí você consegue, né, se autenticar dentro do seu database, né, dentro do seu ambiente onde os seus dados estão armazenados, beleza? E aí tem um negócio chamado conectores adicionais, né, onde você consegue, né, usar conectores que não são tão comuns no dia a dia, né, uns conectores mais específicos para algumas finalidades de sistema que normalmente a gente não está lidando no nosso dia a dia, né? Legal. Vamos falar agora do Power BI. Power BI, como é que funciona, né? Você abre, né, a interface, o que vai acontecer? Você vai ter aqui todas essas possibilidades de conector, né, que são essas fontes de dados comum, né? Se você clicar aqui na opção de mais, ele vai te abrir uma janela e ele vai te dar todas as opções para você conseguir se conectar. E aí ele já faz um negócio que eu acho bem legal, que é a divisão por categoria, né? Então a gente tem arquivo, banco de dados, Power Platform, tem um foco muito grande na Microsoft Azure, para quem não sabe, é a cloud da Microsoft, né? Onde basicamente todos os serviços de infraestrutura de nuvem estão rodando dentro desse ambiente global, né, de servidores, tá bom? Aí, vamos falar agora da parte de modelagem, né? Dentro das duas ferramentas é possível você fazer modelagem de dados. Então eu fiz um modelo aqui super simples, tá? Para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui é um ambiente virtual, onde você consegue visualizar as suas tabelas, tá? E aí dentro desse ambiente você basicamente consegue criar relações de dados, né? O que é isso, né? É o famoso join. Você está juntando tabelas através de chaves, né, que são correspondentes entre os dois objetos, tá? Como que isso funciona? Você vem aqui, né, clica em cima do campo que você tem e arrasta o outro campo onde você quer se conectar. Super simples, né? Acho que já está presente no dia de vocês com frequência, né? Aqui um modelo mais complexo, né, que a gente conhece pelo nome de Star Schema, né, onde você tem uma tabela fato aqui no meio e ao longo aqui das outras tabelas você tem as dimensões por onde você quer analisar esses dados. Tá bom? Aqui, galera, é possível você criar as modelagens para que você consiga consumir os dados, né, e utilizar eles dentro da sua camada de visualização. É também um ambiente onde você cria as suas métricas e consegue ali criar agrupamentos, né, as famosas métricas DAX, tá bom? Aqui, um modelo mais complexo, tá? E aí, de novo, eu queria dar uma dica para vocês que é fundamental. Tudo isso aqui é possível fazer dentro da ferramenta, tanto no Tableau quanto no Power BI. Mas, de novo, eu queria passar uma mensagem aqui para vocês que a ferramenta ela permite, mas não é recomendado. Por quê? Porque isso aqui cria uma dependência gigante em cima da plataforma e você perde, né, a liberdade e a autonomia de fazer a manutenção dos seus dados. Então, assim, pensem sempre em ter uma infraestrutura por trás, né, um ambiente, seja on-premise ou seja em cloud, que consiga armazenar os seus dados, você processe essas informações lá dentro e traga isso para a ferramenta de visualização um pouco mais ajustável, beleza? Legal, aqui então, né, só para mostrar de novo para vocês, né, que a gente tem um botão chamado, né, modelo de dados e aqui o gerenciamento de relações, né? Bacana. Agora vamos falar um pouquinho do Tableau, né? Como é que funciona? O Tableau é talvez um pouco mais simples, não é melhor nem pior, é diferente só. Ele tem um negócio aqui chamado fonte de dados, tá? Data Source, que a gente chama, né? E dentro dessa aba de Data Source, a gente tem as nossas conexões, como vocês podem notar. A gente tem aqui então as abas, né, dentro de um arquivo, né? E aqui, galera, só para mostrar para vocês e deixar bem claro, né? Basicamente aqui eu estou me conectando num arquivo em Excel. E o que acontece? As abas dentro desse arquivo Excel basicamente representam, né, uma tabela. E aí você consegue ir arrastando essas informações para dentro, né, do Tableau. Como vocês podem ver, existe um modelo de dados aqui que está sendo criado, muito parecido como se fosse no Power BI também, tá bom? Só que aí agora eu vou falar de algumas diferenças, tá? O que acontece? Ó, vocês estão percebendo que eu estou criando essas relações aqui, tá? E aí é dessa forma que acontece, tá? Eu vou arrastando os meus campos para dentro desse espaço em branco e quando eu arrasto esse campo, ó, ele está me sugerindo, né, chaves de relação, tá? Então, baseado ali no nome daquele campo, o que vai acontecer? Eu vou falar, pô, peraí, eu tenho um ID nessa tabela e eu tenho um ID na outra, para mim faz sentido que essas duas colunas sejam chave de relação entre si, beleza? Legal. Aqui, esse modelo que a gente está falando aqui, ele é um pouco mais
personalizado, né? Então, para quem já trabalha na área de dados, a gente basicamente está fazendo um snowflake aqui, né? Um snow schema, tá bom? Esse cara aqui também, só para explicar para vocês, né? Diferente do Power BI, o Tableau ele tem uma abstração diferente dos dados, tá? Então, ele tem um conceito dentro do modelo de dados que você consegue criar visualizações dentro de cada objeto do seu esquema. Então, você consegue criar como se fosse subqueries dentro de uma tabela de conexão e ele vai fazendo, né, essa relação de dados entre as chaves, tá bom? Agora eu vou mostrar um diferente para vocês, que é a parte de união de arquivos. Então, por exemplo, né, eu abri aqui a minha conexão e eu estou criando um modelo de dados, né, que basicamente ele vai chamar book, tá? Ele contém 3 tabelas dentro, tá? E basicamente para você ter acesso você tem que visualizar. Tem um ícone aqui, que indica que é uma conexão de relacionamento de tabelas dentro dele, tá bom? Beleza. Aqui, né, a interface do Power BI, né? Então, como todo mundo sabe, como que o Power BI funciona, né? Aqui a gente tem a aba de filtros, visualizações, os dados ficam aqui disponíveis em formato de tabelas. A gente tem aqui essas abas, né, que são as principais opções, né, do Power BI. Aqui no canto a gente tem acesso a camadas de visualização dos gráficos, tá? Na segunda opção aqui a gente tem as tabelas e aqui o modelo de dados, tá bom? Beleza, essa aqui é a interface do Tableau. Percebe a diferença? Enquanto o Power BI tem aqui nesse canto, o Tableau ele tem deste lado aqui, tá? Então como é que funciona, né? Aqui, depois que eu me conecto nos meus dados, vai aparecer todas as tabelas aqui e os campos para que eu possa fazer, né, essas análises. E aí logo de cara vocês vão perceber uma coisa, né? Diferente do Power BI, né, que você tem um espaço em branco para desenvolver todo o seu painel, o Tableau, como é que ele funciona? É uma visualização de cada vez. Então você vai desenvolvendo o seu dash, mas você faz uma análise de cada vez. Então eu crio um gráfico para evolução de vendas por mês, depois eu crio um outro gráfico para mapa, depois eu faço uma outra tabela, depois eu faço outro gráfico e por aí vai. No Power BI você junta tudo de uma vez. No Tableau você faz um de cada vez, beleza? Aí eu já vou mostrar para vocês aqui aonde é o espaço que a gente junta esses ambientes, né, essas análises. Como vocês podem ver, aqui embaixo, né, a gente vai trabalhando por abas, tá? Então a gente tem 3 principais objetos. A gente tem gráficos, né, e esses gráficos basicamente se chamam planilhas, né, ou sheets, tá? A gente tem um negócio aqui chamado dashboard, ou painel, que consolida todas essas visualizações em uma visão única. Esse aqui de fato é o dashboard real que o usuário final vai ter acesso quando você compartilhar com ele. E a gente tem aqui um negócio chamado modo história, né? O modo história, engraçado que eu fiz um post essa semana no LinkedIn, né, contando um pouco sobre o modo história. Ele funciona da seguinte maneira: imagina que você tenha lá um conjunto de vários dashboards, tá? E aí você quer criar uma forma de apresentar esses painéis de uma maneira mais visual para o seu time de negócios. Então imagina que você vai agrupar várias visões, tá, entre planilhas e dashboards dentro desse objeto aqui chamado história, e você cria uma apresentação, né, onde você consegue incluir elementos muito parecidos como se fosse um PowerPoint, tá? O ponto é que hoje esse tipo de funcionalidade ainda não é tão utilizado, tá? O Power BI ele tem um conceito de história, mas é diferente. Eu nem incluí aqui na apresentação, porque ele traz uma abordagem diferente para isso. Já o Click, para quem tem curiosidade, ele tem uma funcionalidade chamada modo história, muito parecido com o Tableau, tá? Então, nesse sentido, essa funcionalidade que eu estou comentando agora é bem diferente, tá? Aqui para vocês verem uma coisa, né? O Power BI ele também tem um negócio chamado ambiente de desenvolvimento, onde basicamente você consegue visualizar aqui como o seu usuário final ele vai visualizar no celular dele quando ele abrir esse painel. Então, por padrão, o desenvolvimento é no desktop, mas você consegue ir customizando a sua visualização para o ambiente de mobile, tá bom? Isso aqui tudo muito simples e é lógico, né? Pensando na experiência do usuário, né, é lógico que você abrir um dashboard no seu computador é uma coisa, e você abrir esse dashboard no seu celular é outra. Então, por isso que tem recursos que não funcionam
funcionam, né, nos dois ambientes de modo igual, tá bom? Legal. O Tableau, ele também possui essa funcionalidade, tá? Basicamente, como vocês podem ver aqui, existe um ambiente, né, específico, um layout para o telefone. A diferença, né, do Tableau e do Power BI é que o Power BI ele não fornece uma visão específica para cada modelo de celular. Basicamente, ele te coloca uma resolução, né, e você vai incluindo os seus painéis dentro desse espaço que a gente estava mostrando aqui, tá? Então, ó, tá vendo? Ajuste layout de móvel, eu não tenho opções aqui, por exemplo, até o momento, para customizar de acordo com a minha interface. Já o Tableau, ele tem um negócio aqui chamado modelo. Dentro dessa lista, já tem os principais aparelhos de celular do mundo, que são mais usados, né? Dentre os de iOS e os de Android, onde você consegue já falar, ó, peraí, deixa eu já deixar uma visualização pré-formatada, porque a maioria dos meus diretores executivos usam iPhone. Então, quando ele abrir, basicamente aquele dashboard vai se adaptar para a interface de celular que ele está vendo, beleza? Legal. Agora, olha que interessante, um dashboard feito em Tableau e um dashboard feito em Power BI. Por que eu coloquei esse slide aqui? Já para mostrar para vocês logo de cara que as duas ferramentas, né, na grande maioria das funcionalidades, elas podem atender sim a sua necessidade de negócio, né, galera? E de novo, embora eu seja embaixador da Tableau, eu não estou aqui também para vender para vocês a solução. O meu papel aqui, como sempre, é dividir, né, e compartilhar com vocês o conhecimento sobre a plataforma. Agora a gente vai falar de diferenças um pouco mais específicas, né, dentro dessas duas ferramentas, tá? A gente tem aqui um negócio chamado Mostre-me, né, e a gente tem um negócio aqui chamado Visualizações, tá? Eu queria dizer para vocês uma coisa, tá? Esse cara aqui, ele é mais uma sugestão para primeiros passos, tá? Não é de fato que você vai usar o que está aqui, tá bom? Já no caso do Power BI, ele é aquele layout específico, tá? Então você não consegue mudar elementos muito padrões daquele visual, né? Já no Tableau é um ambiente extremamente customizável, que você consegue fazer qualquer coisa que você quiser, né? Aumentar a fonte, diminuir a fonte, mudar a cor, colocar outra cor, enfim. E aqui então eu já deixo uma cara para vocês, né? É possível customizar qualquer elemento da sua análise depois de criar, qualquer mesmo, tá? Já no Power BI é um pouco diferente, ele oferece altas possibilidades de customização, tá? Só que dentro daquilo que ele te permite. Então você tem aqui, deixa eu ver já se aqui, ó, um negócio chamado formatar o visual, né? Tanto aqui no visual quanto no geral, beleza? No Tableau é um pouco diferente, a gente tem um conceito chamado marks, né? E aí, olha que interessante que eu vou mostrar para vocês. Dentro dessas marcas são os principais elementos de customização que você pode realizar dentro de um gráfico. Então a gente tem aqui cor, a gente tem tamanho, texto, detalhe e dica de ferramenta. Já aqui no Power BI, olha a quantidade de possibilidades que tem. E assim, aí eu vou dar uma visão minha como usuário das duas plataformas. Eu acho o Power BI um pouco mais complexo nesse sentido. O Tableau ele tem uma facilidade maior depois que você pega ali o uso depois de algum tempo. É lógico que no Power BI, como vocês podem ver, cada coisinha está no seu lugar. Então, se você vai fazer uma mudança, por exemplo, num eixo específico, você já consegue falar, opa, peraí, é aqui que eu preciso mexer, tá bom? Beleza. Agora vamos falar, né, de cálculos, né, específicos, né? Então a gente tem do Tableau um negócio chamado LOD, né, que basicamente é uma sigla para Level of Detailed, né, ou nível de detalhe. O que é isso na prática, né? Basicamente é a forma como você vai analisar os seus dados, como é que eles vão se agregar na sua visualização, tá? Então aqui dentro do Tableau, para quem já é usuário, sabe que existem três funções principais, chamada Include, Exclude, né, e o Fixed, né, que basicamente são, né, funções que a gente usa que são a mesma coisa que as nossas calculators dentro do Power BI, né? Dentro do Power BI existe um negócio chamado DAX, né? Data Analysis Expressions, né? Que basicamente são, né, as fórmulas aqui que a gente usa para criar métricas, tá? Dentro do Tableau não tem um nome específico, se chama simplesmente campo calculado, tá? Então não tem um nome tipo assim, tem um nome aquela linguagem que o Tableau usa? Não tem, se chama campo calculado, simplesmente, beleza? Legal.
Tables Calculations ou Quick Measure Calculations. O que é isso na prática, né? Suponha que você é um usuário que acabou de começar com as duas ferramentas e você não sabe ainda exatamente como criar os seus campos calculados, né? As duas ferramentas possuem assistentes onde você consegue dar os primeiros passos, tá? Aqui, então, quando você usa alguma dessas funções aqui, o que a ferramenta ela vai fazer para você? Baseado no contexto que você está analisando, ela vai simplesmente, né, sugerir para você o código. Você pode adaptar ele se for necessário, mas ele já fornece uma estrutura que, por padrão, ele entende que funciona, tá? Só que, de novo, né, a ferramenta está aqui para ajudar você a dar os primeiros passos. Você vai fazer parte do seu papel analisar se aquele cálculo que ela está te sugerindo faz sentido ou não, beleza? Legal. Vamos falar agora de um negócio chamado parâmetros what if, né? Que basicamente são entradas, né, de informação que o teu usuário coloca, né, naquele dash. Então, isso é muito comum, por exemplo, em simuladores de resultado, né? Por exemplo, simuladores de forecasting, onde você precisa fazer uma análise para saber o seguinte, ó, se eu crescer 20% no ano, considerando essa taxa e outras variáveis que eu preciso imputar dentro do meu dash, eu tenho que usar estes recursos aqui, então, tá bom? Então a gente tem aqui parâmetro de hipóteses, né? E o parâmetro dentro do Tableau que basicamente tem a mesma finalidade, tá? Legal. Isso aqui é uma funcionalidade dentro do Tableau que se chama Ask Data, né? Então, basicamente, você consegue aqui, escrevendo algumas informações em inglês, especificamente, tá? E aí ele vai te sugerir uma visualização. Então, por exemplo, se você chega assim, ó, eu quero saber o total de vendas por mês por categoria, ele vai te dar uma visualização sugerida, beleza? Legal. O Power BI ele tem a mesma coisa, então, total de vendas, né, ordenado por data do pedido. Então você só escreve isso e ele vai te sugerir. É muito semelhante a uma estrutura de NLP, né? Só que não como a gente conhece já a partir desse ano com o ChatGPT. E eu vou falar daqui a pouco sobre como é que o ChatGPT está dentro do Tableau, porque já tem releases oficiais, né? Tanto de Tableau, quanto de Power BI, quanto de Click Sense. Beleza? Legal. Ó, só para vocês verem, isso aqui é dentro do ambiente desktop, tá? Então eu estou dentro do Power BI desktop. Aqui a gente tem o ambiente do Power BI Online, né? O Power BI Serviço, onde basicamente você está dentro de um navegador e você consegue, né, visualizar essas informações ali em tempo real. Aí eu vou mostrar aqui para vocês na prática, né, qual que é a diferença entre os dois, né? Dentro do Power BI, né, é uma funcionalidade chamada Q&A, né? Question and Answers. E dentro do Tableau se chama Ask Data, onde basicamente cada um tem uma diferença específica, tá? Já para começar, no caso do Tableau, a gente tem aqui, né, funcionando apenas dentro do ambiente server ou do online, sem conexão de internet, não é possível usar essa funcionalidade, porque ele usa de um motor de processamento de dados em tempo real, onde você precisa, né, usar essas informações e consultar, tá? O Power BI, no caso, ele já funciona tanto do desktop quanto do serviço. Aqui é uma boa experiência, né? Não é das melhores, mas é uma experiência aceitável. A gente tem aqui, né, uma boa experiência para criar insights por linguagem natural, tá? Não é possível, né, mudar o resultado que ele sugeriu para você dentro do Power BI. No caso, quando você usa essa funcionalidade dentro do Tableau, ele te oferece uma sugestão, ele cria um gráfico personalizado para você, e aí é possível você fazer essa mudança, né, desse gráfico que ele está sugerindo, tá bom? Agora vamos falar de um negócio chamado Marketplace de recursos, tá? Marketplace de recursos é o seguinte: imagina que você tem uma necessidade muito específica, tá? E aí aqueles gráficos que tem dentro da plataforma não te oferecem ali o resultado que você gostaria. Existe um negócio chamado Extensions, né, ou Custom Visions. O que é isso, né? Basicamente você pode entrar dentro da loja ou da Tableau ou da Microsoft e baixar esses componentes, né? Alguns podem ser pagos e alguns podem ser gratuitos, né? Então, só para vocês verem, né? Aqui a gente tem as extensions, né, dentro do Tableau, né, como vocês podem notar, e também do Power BI. É lógico que a Microsoft ela já deu o primeiro passo na frente, incluindo o marketplace de gráficos customizados logo no começo.
Já a Tableau, ela demorou um pouquinho, ela tem menos recursos disponíveis, só que os recursos que estão lá realmente fazem sentido. Então, se tem um componente lá dentro, inserido dentro da loja, é porque algum cliente ou uma grande quantidade de clientes viram que aquilo faz sentido, tá? Dentro do Power BI primeiro, a gente tem aqui um negócio chamado obter mais visuais, né? E aí como é que funciona? Basicamente, você escolhe qual é o componente que você quer usar e você instala dentro do seu report, tá bom? De maneira customizada, ou seja, ele não é um objeto padrão do seu arquivo de Power BI, tá? No caso do Tableau, a abordagem que eles têm é um pouco diferente também, né? Eles demoraram um pouquinho para começar, só que eles têm um outro caminho, uma outra proposta dentro desse recurso. A gente tem aqui um negócio chamado accelerators e extensions e connectors. Então, os aceleradores basicamente são templates onde você consegue plugar a sua base de dados, né? Então você já tem um exemplo ali, um template de visualização pronta, você pluga a tua base de dados, você consegue sair usando aquele componente. Aí eu vou falar uma coisa, né? Beleza, você pode virar para mim e falar o seguinte: pô, Newton, mas eu vou usar um template, a minha base de dados ela não vai ser igual. Eu vou ter campos diferentes, eu vou ter tipos de dados diferentes. Aí é que tá. Existe um negócio chamado data mapping, né? Que basicamente quando você vai importar os seus dados, você tem a opção de fazer um depara. Então você escolhe o campo do template, escolhe o campo da base de dados que você está conectando e você, quando for carregar os seus dados, ele vai entender, né, essa diferenciação de um dado para o outro. Beleza? Legal. Aqui no caso, né, do Tableau é um pouco diferente também a forma como a gente coloca esses componentes, né? Então tem um negócio aqui chamado extensão, tá? Quando você clica nessa extensão, ele abre essa lista aqui de recursos e você consegue visualizar todos os componentes possíveis dentro, né, da sua análise, beleza? Legal. Tem um negócio que eu acho muito interessante que são as dicas de ferramenta, tá? Dicas de ferramenta, né, ou tooltips, para quem já conhece, basicamente são apoios que você fornece para o teu usuário quando ele vai passar o mouse em cima do seu gráfico. Tá? Então como é que funciona? Dentro do Tableau e do Power BI tem a possibilidade também, tá? Como vocês podem ver, aqui a gente tem um negócio chamado tooltip nas marcas. Você abre esse campo e é possível customizar todos os elementos que aparecem dentro dessa caixa que aparece aqui embaixo, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui esses campos aqui que eu estou incluindo e tem um objeto aqui CSS que ele embarca dentro da aplicação. E basicamente você, quando passa o mouse em cima, você visualiza aquele gráfico. Em questão de menos de 10 segundos você consegue fazer isso, tá? No Power BI é um pouco diferente. Ele não permite que você customize as tooltips da forma como você quer exatamente, porque se você escolhe que quando você for passar o mouse em cima daquele gráfico, ele tem uma tooltip customizada, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela tooltip de uma outra sheet e vai embarcar dentro do seu gráfico. Então, dentro daquela sheet, você precisa incluir todas as informações lá dentro, e aí, quando ele for fazer essa referência, ele vai entender, né, a relação de um para o outro. Beleza? Legal. Agora, vamos falar de uma ferramenta, né, de preparação de dados, que vocês conhecem como Tableau Prep ou Power Query, né? Dentro do Tableau é um pouco diferente, já começando que é um produto separado. Ele não está dentro do Tableau Desktop, diferente de como o Power BI funciona, que o Power Query está embarcado dentro da solução. Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, na prática, né, como é que funciona. Essa aqui é a interface visual que o Tableau Prep oferece para a construção dos seus pipelines de dados. O que eu quero dizer com isso? Né? É tudo muito visual. Você se conecta nas suas fontes, né? Cria as suas relações de relacionamento, tá? E aí ele executa como se fosse um fluxo mesmo, como se fosse uma ferramenta como o Integration Services, como se fosse o Talent, como se fosse o Azure Data Factor. Então é uma ferramenta visual. O mais legal de tudo é que aqui, como vocês podem notar, enquanto você vai executando seu pipeline caixa a caixa, ele já vai mostrando para você o resultado daquilo numa preview de dados, beleza? Aqui, né, todos os conectores possíveis, né? Então, só para vocês entenderem, dentro do Tableau Desktop, a gente tem conectores específicos para nossas bases. Esses conectores, eles são correspondentes ao que existe dentro do Tableau Prep, beleza? Os principais, não todos, beleza?
Legal, aqui é a interface, né? E uma coisa que é super bacana também, você cria o teu fluxo de dados, tá? Você consegue visualizar essas informações como uma preview, e aí olha uma coisa que é interessante, existe uma opção chamada Preview em Tableau Desktop. O que é isso? Você já pega aquela tua base de dados, abre ela direta dentro do Tableau Desktop. E você consegue visualizar se aquelas informações que você está preparando para analisar, elas já estão adequadas ou não para você seguir com uma análise. Beleza? Aqui, ó, só para vocês verem, todos esses elementos aqui são de transformação de dados. Então, o que a gente tem aqui, ó? Etapa de limpeza, novas linhas, agregação, dinamizar, tem todas as principais tarefas e limpezas de dados que a gente executa, né, ao longo aí, né, do processo de construção de um pipeline de dados, beleza? Legal. Aí, ó, um exemplo aqui para vocês verem como é que funciona. Ó, eu consigo fazer essas limpezas de dados de modo super interativo. Então aqui eu consigo já, ao longo do meu processo, ir executando aqui etapas de limpeza de dados. E dinamicamente ele vai carregando essas visualizações, né? Para quem aqui já conhece o Power Query, é um pouco diferente, a gente vai falar daqui a pouco já. Ó, isso aqui é uma interface de padronização de dados, tá vendo? Ele já entendeu que todos esses registros aqui estão duplicados, tá? E ele já fornece um diagnóstico para falar se esses dados, né, estão limpos ou estão sujos, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, Summary of Join Results. Ele já mostra aqui um pouco de como é que está o overview da sua coluna dentro daquele relacionamento que ele está criando, tá bom? Aqui é a parte de publicação, né, do fluxo. Então, depois que você termina de fazer o fluxo de dados, você tem que importar isso dentro de um ambiente, que é o Tableau Online ou o Tableau Server, e aí você consegue agendar a execução desses pipelines, tá bom? Agora vamos falar aqui do Power Query, para quem já conhece, né, o nosso queridinho. A gente tem o Power Query embarcado dentro do Power BI Desktop. Então é basicamente como se fosse um motor, beleza? O motor do carro que está andando. O Power BI Desktop é o carro e dentro dele tem um motor que é o Power Query. E aí, como é que funciona, né? Percebam que aqui a gente tem tudo já bem claro, muito parecido como é o Excel. E aí eu queria mostrar para vocês aqui essa tela, que é muito bacana. Então, cada aba aqui, como vocês estão vendo, ela tem uma finalidade específica, tá? Então, eu vou contar para vocês aqui, ó. Página inicial, transformar, adicionar coluna, exibição, ferramentas e ajuda. Cada uma dessas abas, ela tem componentes e tarefas específicas para você executar. Percebe a diferença entre as duas plataformas? O Tableau ele é um pouco mais reduzido em termos de interface. O Power BI não, ele já mostra todas as possibilidades para você e cada coisa no seu lugar, beleza? Vamos falar de preço agora? Porque preço é uma coisa importante na tomada de decisão para saber qual vai e qual não vai, né? Então, beleza. Para começar, né, Power BI Pro, licença, $10, tá? Power BI Premium, né? Tem o Premium per User e Premium per Capacity, né? São modelos de licenciamento diferentes, né? Mas acho que o principal aqui para começar é o Power BI Pro. Então o que acontece? Ele já te fornece uma licença de usuário, onde é possível você compartilhar os seus dashboards com outros usuários que também possuem licença de Power BI, beleza? Aqui a gente tem então o Power BI Premium, né, que é por usuário e por capacity, né? A diferença entre o Pro e o Premium basicamente é o seguinte, né? Tem aquele ambiente que é SaaS, né, da Microsoft, que é o Power BI Service, e aqui você tem um ambiente compartilhado e tem um ambiente dedicado, tá? Agora vamos falar aqui do Tableau, né, para começar. O Tableau, para você começar com uma licença de Tableau Desktop, que lembrando, ela já traz todas as licenças do produto de uma vez só, custa $70 para começar. O Tableau Explorer, 35, e o Tableau Viewer, 12. Qual é a diferença principal entre todas essas interfaces? O Tableau Creator é basicamente a interface do Tableau Desktop, onde você vai realizar as suas análises. Já o Tableau Explorer, ele é um cara que ele não cria novas fontes de dados, ele só usa o que já existe dentro do ambiente, mas ele não consegue criar novas fontes, ele só usa o que já existe lá dentro. Então imagina como se fosse um usuário dentro da área de negócio, que é como se fosse um data owner, né, dentro do ponto de vista de business, e ele está lá para explorar os dados, beleza? O Tableau Viewer
nada mais é do que o usuário que é tomador de decisão. É o usuário que não é técnico, é o usuário que normalmente ele tem um cargo de gerência, né, ou coordenação. Então é um coordenador, é um gerente, é um vice-presidente, que ele não vai executar a análise, ele só vai visualizar como é que está o resultado e entender ali o que ele precisa fazer em termos de tomada de decisão, tá bom? Vamos falar agora de mapas, né? Eu acho que é assim, e aí de novo, eu faço um convite aqui para alguém me provar o contrário. Eu ainda acho que a Tableau é líder absoluta na parte de visualização com mapas, tá? E aí eu vou mostrar isso para vocês agora na prática, tá? Esses dois mapas aqui, como vocês podem ver, eles foram construídos, né, um no Tableau e um no Power BI. Legal. O Power BI, no caso, ele tem aqui já uma interface que ele oferece para construir as suas análises geográficas, mas é um pouco limitado, são poucas possibilidades ali de customização. Como eu falei para vocês, né, e aí o mapa entra nisso, ele oferece grandes possibilidades ali de customização em termos de visualização. Já o Power BI, vocês ainda vão perceber que é um pouco limitado nesse sentido, tá? Já o Tableau, ó, todos os elementos aqui você consegue sim customizar. E uma coisa que é importante, tá? Aqui no caso da Microsoft, eles usam o motor de visualização de dados que é o Bing, né? Já a Tableau, ela embarcou um negócio chamado Mapbox, né? E o Mapbox está inserido dentro do Tableau Desktop. Ele permite que você customize todos os elementos visuais, tá? Ó, aqui eu mudei o tipo de visualização do meu mapa. Eu estou aqui no automático, tá? E aqui eu tenho um mapa preenchido, tá bom? Legal. Isso aqui é um exemplo de mapa que pode ser feito dentro do Tableau. Então imagina que, por exemplo, você tem a residência do seu vendedor dentro da sua empresa, ele tem lá os seus clientes, né, os seus pontos de venda, e aí você quer saber o seguinte, ó, por vendedor eu quero trazer todos os clientes que estão perto dele para facilitar a roteirização de visitas. Então esse aqui é um exemplo que você consegue visualizar os dados de uma maneira muito rápida, tá? Isso aqui também é um mapa de Londres, para quem não sabe, né? Onde você consegue carregar aqui vários elementos de camadas de visualização diferentes na mesma visualização, tá? O Power BI ele não faz isso, beleza? E se faz, você precisa de um alto esforço de customização para entregar essa visualização. Ó, todas essas possibilidades aqui de mapas é o que o Tableau consegue fazer de maneira muito fácil. Sem conhecimento de programação, você consegue gerar essas análises aqui, tá bom? Lógico, né? Todos aqui tem o R, o Matplotlib, o Salesforce Einstein e o Python. Então, os dois softwares, eles conseguem se comunicar com esse motor aqui de Machine Learning, de Data Science, para você criar os seus modelos dentro da interface da ferramenta, tá bom? Eu vou pular esse slide aqui porque, enfim, aqui é para falar um pouco, né, da plataforma como um todo. A Salesforce, né, ela é a dona da Tableau atualmente, ela tem diversos produtos dentro do seu portfólio de soluções, tá? Então, aqui, de novo, né, agora a gente já está entrando um pouco mais profundo em como você implementar esse tipo de solução, tá? Eu dei um exemplo aqui da Microsoft Azure, para quem já conhece, né? Então, a gente tem aqui a camada de processamento de dados, né, storage e analytics. A gente tem aqui a parte de consumo de informação, como que esses dados aqui são carregados dentro dessa camada de processamento. A gente tem aqui a parte de External Data Services, onde você consegue se conectar nessas fontes de dados através dos conectores padrões, tá? Eu queria trazer aqui também um relatório para vocês começarem a acompanhar pelo menos uma vez por ano, que é muito, muito, muito importante para quem trabalha na área de BI e Analytics, para estar por dentro das principais soluções. Eu deixei um QR Code aqui também, para quem tiver curiosidade em ter mais informações. E aí, cada setinha aqui que eu estou mostrando para vocês é basicamente onde que cada ferramenta ela está inserida. Esse aqui é um relatório que se chama Quadrante Mágico do Gartner, tá? E ele é analisado dessa forma. Então eu tenho Challengers, Leaders, Niche Players e Visionaries, beleza? Aqui, de novo, não é o Newton que está falando. É uma empresa global chamada Gartner que analisa várias empresas de uma vez só, com vários clientes, e ela faz um relatório de recomendação de análise considerando pontos de vantagem, né, e pontos de desvantagem, tá bom? Aqui, ó, vou comentar sobre o Tableau, tá? Então a gente tem um negócio aqui chamado Business User Centric, né? Então o core do Tableau é pensar no seu usuário final.
tá? Então ele faz o seu roadmap baseado nas necessidades do usuário. A gente tem aqui a parte de Analytics Economy, Salesforce Ecosystem Opportunity, né? Então, pela aquisição da Salesforce pela Tableau, então tem muita oportunidade ainda de integração, tá? Vou dar uma passada aqui para a gente conseguir entrar nos assuntos, né? O Power BI, como todo mundo conhece, né? É forte alinhamento com o Office 365, Teams e Azure Synapse. O preço, né, e o valor de combinação aqui é super vantajoso para os clientes, porque já permite que você dá os primeiros passos de uma maneira mais facilitada. E aqui a parte de portfólio e ambição do produto. Como vocês viram, né, a Tableau ela faz lançamentos trimestrais, a Microsoft ela faz mensal. Então dá para ver que ela tem uma ambição gigante de conquistar cada vez mais market share no mercado, tá? Eu queria deixar aqui uma ferramenta que se chama Tableau Public, tá? Para quem quer dar o primeiro passo com o Tableau, tem um QR Code aqui, né? É um post que eu fiz no LinkedIn com todas as informações sobre Tableau Public. É uma ótima ferramenta, principalmente para construção de portfólio. Então você que está querendo entrar na área, quer dar os primeiros passos, mas não está sabendo como e não está sabendo como mostrar, Tableau Public pode ser um início aí de jornada, beleza? Ó, aqui é a página, né, do Tableau Public, onde você consegue se registrar, você consegue ter acesso ao Tableau Public de maneira gratuita e, né, usar aí desses recursos, tá? Ó, são vários e vários dashboards que são oferecidos, tá? Como vocês podem notar, tem muita informação aqui à disposição de quem tiver interesse. Beleza, Newton, mas a Microsoft tem uma coisa parecida? Sim, existe um negócio chamado Galleries, né? Essas galerias, basicamente, elas têm a mesma finalidade do Tableau Public, só que com uma abordagem diferente. Não é qualquer pessoa que consegue publicar lá dentro, tá? Você precisa, né, submeter, entra para uma revisão de um funcionário e aí isso é publicado, tá? Então aqui, ó, só para vocês verem, ó, Submit Your Data Store. Então você consegue sim ter a visibilidade de Power BI na internet, no ambiente público, onde todos os usuários da comunidade vão conseguir visualizar os seus painéis, tá bom? Aí legal, pessoas, né? Então, qual que é o objetivo, como sempre, né? Ajudamos as pessoas a verem e entender os seus dados. Então, para falar o seguinte, né? A gente tem um negócio aqui chamado Power BI Community, né? Aqui já é um ambiente onde você consegue submeter, né, perguntas, né? Interagir com outros usuários. E o mais legal, conhecer pessoas do mundo inteiro que estão usando a ferramenta e trocar conhecimento, trocar experiência, beleza? Tableau, né, também tem a sua interface, né, se chama Tableau Community, onde tem uma série de user groups. O que é isso? Grupos de usuários regionais, né, ou locais. Então aqui no Brasil existem dois, né, que é o Tableau User Group São Paulo e o Tableau User Group Rio de Janeiro. Tá? Então tem uma oportunidade ainda de expansão claramente, né? Isso vai acontecendo de acordo com iniciativas locais, né? Dentro da Microsoft a gente sabe que funciona um pouco diferente, beleza? Legal. A gente vai ter que passar um pouquinho do time, eu vou correr aqui com o bônus, que agora a gente vai falar sobre um negócio chamado Tableau Pulse e Tableau GPT, e a gente vai fazer uma breve introdução num negócio chamado Microsoft Fabric, tá bom? É uma completa inovação que está acontecendo no mercado agora, e é interessante vocês saberem o que o futuro nos aguarda para dar esse próximo passo em termos de carreira, tá? Então eu vou começar pelo Tableau, né? Falando aqui de vários aspectos, né? Pergunte aos dados, explique aos dados, Instant Discovery, histórias de dados e Tableau GPT, tá? Aqui, como vocês podem ver, o Tableau ele já tem uma funcionalidade nativa chamada Ask Data, onde você consegue, né, perguntar coisas e ele vai sugerir insights baseado em coisas, né, que ele vai observar nos seus dados, beleza? Previsões alimentadas por IA. Eu tenho certeza que vocês conhecem um negócio chamado Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Services, onde basicamente são os produtos que a Salesforce tem. O Tableau está embarcado diretamente dentro dessas soluções e ele fornece essas análises da mesma forma como acontece no produto Tableau, só que com uma interface de acesso via Salesforce, tá bom? Legal, insights sob medida, né? Então, basicamente aqui, métricas, né? Você consegue favoritar coisas e subscrições, tá? Aí legal, a gente vai falar agora de um negócio chamado Tableau Pulse, né? Tableau Pulse nada mais é do que o uso da funcionalidade do Tableau GPT, tá
bom? Então aqui tem várias informações, tá? Vou passar super rápido agora, porque a gente já entrou aqui no time. Era para ter um vídeo, mas eu vou passar, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui do time. Mas ó, para quem aqui já usa o Slack, basicamente, para quem não sabe, o Slack é da Salesforce e você consegue entregar, né, o Tableau dentro da interface do Slack, usando esses insights assim, da forma como ele estava apresentando aqui, beleza? Personalização, né, transforma os dados com as métricas que são impactantes para você. Aí, de novo, entrando aqui no Tableau GPT, né, que é a funcionalidade principal que a Tableau está inserido dentro do seu motor. Então, da mesma forma como a Microsoft tem um negócio chamado Microsoft Copilot, a Tableau está inserida um negócio chamado Tableau GPT, beleza? Aqui é como essa ferramenta ela vai funcionar. Isso aqui já está em testes, provavelmente vai ser lançado no último quarto desse ano de 2023, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um vídeo super rápido para vocês verem como é que funciona. Acho que está sem áudio, provavelmente. Tem não. Mostrar para vocês como essa funcionalidade Organizations have more data than ever, but are struggling to make sense of it. Data can be complex, inaccessible, and manual, leading to slow and uninformed decisions. But Tableau GPT and Tableau Pulse change that and reimagine analytics to transform outcomes. Let's see how Tableau GPT and Tableau Pulse empower your organization to be more effective and efficient with data. Transform outcomes with metrics that matter to you. Get right to the metrics and insights you care about. Personalized homepages and digests make it easy for you to spot new opportunities, address issues before they arise, and optimize decisions. With natural language insights and intuitive visualizations, you can quickly make sense of your data. Infuse relevant data into your flow of work. Surface consistent and relevant metrics and insights right where you work for quick access and sharing. Integrations with tools like Slack help you get everyone on the same page to make swift, data-driven decisions as a team. So you can go from data to insight to action all in one place. Identify and communicate insights with AI. Do more with less. Set up metrics once and leverage them across countless use cases. By automatically generating smart and contextual insights, Tableau Pulse helps you deliver business-critical information at scale. And with AI-powered experiences, thanks to Einstein, you can uncover answers on demand, all in natural language. Tableau GPT and Tableau Pulse make analytics personalized, contextual, and smart, so you can drive better business outcomes and decisions with your data. To learn more, visit us at tableau.com. Galera, beleza. Aqui, eu vou passar aqui essa informação. Isso aqui é uma novidade também que está sendo anunciada esse ano. A ideia é você conseguir analisar visualmente a sua informação fazendo gestos. Então é uma funcionalidade chamada Tableau Gestures, onde você consegue, através da câmera do seu notebook, interagir com o gráfico como se fosse realmente uma apresentação, tá bom? Vou passar aqui porque, né? Aí aqui, de novo, né? Eu vou depois compartilhar esse material, vai ter todas as informações aqui para fazer a review, beleza? Agora, vamos falar rapidinho, né, de um negócio chamado Microsoft Fabric, né? Então, esse material aqui é oficial, né, da Microsoft, para quem já teve a oportunidade de ver, tá? E aí eu vou pular aqui só para vocês verem o que é de fato o Microsoft Fabric, tá? Para quem aqui tem curiosidade, é uma ferramenta que ela promete ser a próxima geração de plataforma de dados da Microsoft no mundo, né? Então é uma completa transformação. Ela segue uma abordagem, né, inovadora, porque ela promete consolidar todo o principal fluxo de trabalho que existe hoje dentro de projetos de analytics e de dados. Então aqui a gente tem Data Factor, Synapse Analytics, a gente tem a parte de Power BI, Data Activator, e tem um negócio muito legal chamado One Lake,
que segue a mesma ideia do OneDrive. Então, basicamente, você pode criar o seu Data Lake dentro de um ambiente que é amigável, né, na camada de storage. E o mais legal de tudo é que essas informações já são gravadas no formato padrão de Delta Lake. Então, para quem aqui tem curiosidade em entender mais, eu recomendo fortemente que vá atrás desse conhecimento, beleza? Aí aqui, né, dicas, né, para você treinar, né, a sua rede de campeões dentro da sua empresa, né, porque a gente sabe que tudo isso que eu estou contando aqui para vocês não funciona sem pessoas. Então, é basicamente, né, uma introdução de como fazer o uso dessa plataforma, beleza? Vou passar aqui, né, deixa eu ver, a gente passou um pouquinho do time, eu acho que vai mais uns 5 minutinhos e aí acabou. Só para vocês verem aqui um pouco do poder, né, do Microsoft Fabric nesse sentido. Só um minutinho que a gente vai ativar o som aqui, tá? Beleza. Vamos lá. Oi? Ah, tá. Espera um pouquinho. Não sei o que aconteceu, vamos ver. Pior que esse é o último vídeo antes da gente entrar no sorteio aqui do livro. O PowerPoint travou, na verdade. Espera um pouquinho, galera. Só para a gente conseguir colocar o QR Code aqui do livro, senão não vai ter como eu sortear depois o livro para vocês. Espera aí. 120, beleza. Minutinho, galera, vamos ver. Introducing the next generation of AI in Microsoft Power BI. Copilot in Power BI empowers your people to unlock the full potential of your data and move from data to insights faster. Now, with Copilot in Power BI, you can use natural language to bring your data to life. Simply describe the visuals and Fazendo propaganda para a Microsoft de graça next aqui. generation AI will create your report and help you refine it. You can then dig into this data further by asking a question, and Copilot will find the best answer. Imagina que a forma como a gente trabalha hoje vai mudar completamente, tá? Nos próximos anos. Advanced analysis capabilities to help you find key influencers and outliers and create forecasts. Copilot can summarize your data into easy-to-understand text narratives that help others quickly get important and relevant insights. And for analysts who are creating calculations and modeling data, you can simply describe what you want, and the code is automatically generated. With Copilot in Power BI, turning data into impact has never been easier. E aí, pessoal, gostaram? Boa! Eu vou deixar esse slide aqui na apresentação, tá? É um slide muito legal que fala um pouco sobre cultura data-driven dentro das organizações, tá? Esse slide aqui, ele dá um bom panorama, né, de o que você precisa pensar quando você vai começar uma jornada de dados dentro da sua empresa. Né? A gente está falando aqui sobre Tableau, Power BI, mas tem outros grandes pontos para a gente resolver dentro de uma empresa, né? E aí aqui vocês conseguem ver, né, os principais, né, tópicos que a gente tem que pensar quando vai, né, implementar uma jornada, né, um programa de transformação digital dentro das empresas, tá? Então fica aí a dica, tá? Então aqui, ó, parte de tecnologia em cloud, processo, né, jornada, mecanismos, né, principalmente se você trabalha numa área de negócio ou trabalha numa área técnica, são pontos que você precisa observar, tá? E aí o grande recado que eu queria deixar antes da gente entrar no próximo slide, que é o de sorteio, né, galera, ferramenta é legal, ferramenta é bacana, mas o mais legal ainda é gerar retorno saudável para a empresa. Então, pensando em tudo isso, a ideia aqui hoje foi passar para vocês um grande panorama das duas principais ferramentas líderes no mundo, que é o Tableau e o Power BI. E aí com isso, né, a partir de agora, quando vocês forem entrar numa discussão de eu acho que não, já não começa mais com eu acho, eu tenho certeza que a ferramenta faz ou ela não faz, beleza? E aí aqui, sorteio de livros, galera, beleza? Como é que vai funcionar? Vocês vão preencher um formulário aqui,
vai colocar, né, o seu e-mail, vai colocar o seu telefone, vai colocar aí o seu nome. Eu vou fazer o sorteio aqui em tempo real, e aí vocês vão basicamente, né, ser sorteados aí e vamos ver como é que vai funcionar, beleza? Vamos lá, galera. O formulário não tem opção de você colocar a pergunta escrita, tá? Então, basicamente, você só vai responder algumas perguntas e eu vou fazer o sorteio aqui junto com vocês, beleza?